A palavra de Deus está repleta de mensagens significativas para nos ajudar a viver a vida com o mínimo possível de perdas e derrotas, de modo que construir nossas vidas sobre ela é como construir sobre uma rocha. Uma dessas mensagens é encontrada em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: "Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte." Se você quer viver sua melhor vida, experimentar tudo o que Deus quer que você experimente, ou agradá-lo, então você deve aprender a seguir o padrão que Ele estabelece. Algumas vezes, esses padrões não farão sentido. Eles podem nem sempre apelar para a sua inteligência ou emoções humanas. Ainda assim, aqueles que andam por eles nunca se arrependem de fazê-lo. Por exemplo, quando Jesus estava ensinando seus discípulos quando vivia na terra, Ele os ensinou muitas coisas que os ajudariam a se tornarem pessoas melhores. Uma das coisas que Ele lhes ensinou foi o preço do discipulado. Jesus ensinou que qualquer um que decide segui-lo deve estar disposto a pagar o preço que vem com essa decisão. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 30. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: "Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar." A decisão de ser um discípulo de Jesus não é um passeio alegre, é uma guerra e requer alguém que compreendeu o preço e decidiu se comprometer até o fim. Esta é a razão pela qual a maioria das pessoas segue Jesus por um tempo, apenas para voltar atrás em face de uma crise ou outra. O caminho da justiça não é o caminho que muitas pessoas encontrarão para caminhar confortavelmente. A maioria das pessoas sente que o caminho de Deus não é divertido, que as regras envolvidas são muito difíceis de cumprir e ninguém nunca desfrutará da liberdade da vida se escolher o caminho de Deus. Eles acreditam que a vida é para ser desfrutada, portanto, servir a Deus fielmente só leva a uma vida de escravidão, onde eles não serão livres para fazer suas escolhas, festejar como quiserem, sair com quem quiserem e fazer tudo o que quiserem à vontade. Alguns até dizem que Deus sabe que os homens não podem andar em seus caminhos, porque sempre acabarão falhando quando tentarem. Eles dão exemplos de pessoas que tentaram e falharam como desculpa para justificar sua postura. Esses exemplos às vezes podem até parecer convincentes, até mesmo para muitos de nós que cremos. Em algum momento, podemos até pensar em seguir esse caminho ou tentar andar como eles para explorar a vida também. Outros até mesmo se entregam a práticas ímpias parecidas, pois não sabem melhor. Porém, Deus tem uma mensagem para você hoje. Ele quer que você se torne mais sensível e mais sábio na escolha dos tipos de pessoas que você permite entrar em sua vida. Veja, a razão é que Deus quer que você seja diferente. As chamadas promessas de liberdade que o mundo ou qualquer um que seja contrário a Deus pode escolher propagar não valem a pena. Elas são falsas. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Caro crente, o fato de Deus nos achar dignos de seu amor e até mesmo nos considerar como parte de sua grande família, prova que Ele quer que sejamos felizes e tenhamos uma boa vida. Há certas pessoas com as quais você deve estar atento se quiser permanecer de pé e se realmente quiser vencer nesta vida sem perder a sua alma para o diabo. Você deve saber que sua vida é definida pelos tipos de pessoas que o cercam.
Portanto, quem deve estar à sua volta? Aqueles que agregam valores inestimáveis e duradouros, ou aqueles que usam prazeres temporários para drenar a vida e as virtudes escondidas em você? As pessoas às quais você se associa também afetam suas impressões de vida, o que influencia suas decisões de vida. O que significa que os tipos de pessoas com quem você anda podem afetar a forma como você vê as coisas. E isso afetará a forma como você toma as decisões todos os dias. O homem foi criado para relacionamentos, para interação, comunidade e apoio. Deus não criou o homem para ser isolado ou separado individualmente. Somos todos diferentes por isso, para que possamos interagir e nos beneficiar de nossas diversidades. Imagine o mundo de hoje sem interação, cada um fazendo o que quer. Não daria certo. Ninguém conquistaria nada. Tudo o que aprendemos para nos tornarmos o que somos hoje, aprendemos com alguém, sejam nossos pais, professores na escola, o vizinho do lado e assim por diante. Os carros que usamos hoje, embora tenham começado como iniciativa de um único indivíduo, precisaram da contribuição conjunta de diferentes mentes e diferentes mãos para serem conquistados. Viver em comunidade é poderoso a este ponto, meu amigo. E o que a Bíblia diz sobre a diferença entre a comunidade dos sábios e a dos tolos? Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Será muito difícil e frustrante conseguir se tornar quem Deus quer que você seja, enquanto se cercar de pessoas erradas. Porém, quando você caminha com aqueles que estão nos planos de Deus para você, você não apenas encontra motivação para dar o melhor de si, mas também encontra conforto que cura suas feridas. Deus não quer que você ande sozinho. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo para andar conosco. Mas Ele também traz o tipo certo de pessoas para se juntarem a nós no caminho para o destino que Ele planejou para nós. Confiar em Deus para nos ajudar a identificar esse grupo de pessoas em nossas vidas nos ajudará a nos livrar das pessoas erradas com precisão. Deixe-me falar sobre duas categorias de pessoas com quem você não pode andar. Em primeiro lugar nesta lista, você tem aqueles que dizem que você ficará melhor fazendo outras coisas, além de ser piedoso e semelhante a Cristo. Olha, eu sei que a vida pode ser bem difícil às vezes. Os desafios podem cercá-los por todos os lados, mesmo quando parece que você está fazendo todos os esforços para cumprir as instruções de Deus. Mas não há nome, aquisição, conquista e nada existe nesse mundo, ou no mundo por vir, que possa lhe dar o tipo de amor, alegria e satisfação que Jesus oferece. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os planos de Deus para você são planos bons e de paz. Nunca se esqueça disso. O que quer que você esteja passando em sua caminhada com Ele agora, não determina seu amor por você. Em vez disso, suas intenções e obras para você são perfeitas apesar de tudo. Nunca pense que sua vida em Deus nada mais é do que dor e infelicidade. Assim, porque você não pode andar com qualquer pessoa que encontrar, Deus quer que você seja capaz de identificá-las por suas características, e esta é uma das coisas que você deve buscar. Deus está lhe dizendo para não andar com a pessoa que lhe diz que você não precisa orar quando você sabe que precisa. A pessoa que diz para você ir ver um filme, sair juntos ou dar um passeio, quando você deveria estar estudando a Bíblia ou se encontrando com outros irmãos para a comunhão. Eles podem não necessariamente dizer para você pecar, mas também não o encorajam a se encontrar em Deus. Você vê porque deve fazer conexões mais profundas com pessoas que vivem como se toda a sua existência dependesse de Deus e sem Ele elas estariam perdidas? Elas irão desafiá-lo com seu zelo. Elas não terão medo
de lhe dizer a verdade ao perguntarem sobre seus progressos e fracassos em sua jornada com Deus. Não perca nenhuma chance de se conectar com pessoas assim, não importa a sua aparência ou de onde venham. Próximo na lista estão aqueles que nos encorajam a praticar iniquidades. A Bíblia nos diz para fugirmos de todas as formas de injustiça ou iniquidade. Devemos fugir de todas as formas, pois elas nunca nos beneficiarão ou acrescentarão algo de bom às nossas vidas. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui Deus nos diz que há uma bênção sobre o homem que escolhe evitar os conselhos ou sugestões dos ímpios. Esses são diferentes da primeira categoria, porque não são neutros sobre suas convicções. Eles dizem na sua cara que é melhor você no pecado do que na verdade. Eles podem incentivá-lo a mentir, roubar, trapacear, assistir ou usar um material destrutivo e muito mais. O que eles não sabem, porém, é que somos escravos de tudo que damos às nossas lealdades. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A vida dessa pessoa permanecerá sob os esquemas do diabo até que seja totalmente destruída. A verdadeira liberdade vem quando nos livramos de toda injustiça e iniquidade, seja em associação ou em atributo. Caro amado, você deve permitir que a justiça de Deus o cubra como um manto e o proteja das poluições deste mundo. Deixe a retidão reinar em seu coração. Deixe que ela se torne a âncora, um padrão para seus pensamentos, escolhas e ações. Não deixe que nada o faça colocar Deus em segundo lugar em sua vida. Não importa o que seja. Nem seu trabalho ou uma ambição de carreira, nem acadêmicos da escola, eventos sociais, romance, aventuras, família ou mesmo influências políticas ou financeiras também. Nenhum prazer de hoje pode se comparar ao arrependimento de perdê-lo para sempre na eternidade. Porém, o amor e a luz de Deus encherão o seu coração e iluminarão o seu caminho quando ele viver em você e guiar o caminho do seu destino. Sempre há perfeita paz no coração daqueles que colocam suas vidas nas mãos de Deus. E quando se conectam com pessoas que têm as mesmas convicções de Deus, eles se formam uma linda constelação que brilha no mundo para abençoá-lo.